é que o seu Hélio vem falando desde que começou o movimento da Nova Raposo, e eu acho que a gente tem que prestar muita atenção como uma alternativa. E aí nós me dispus a ajudar aqui, participar, para a gente construir, dar visibilidade a essa proposta, sem demonizar, né, seu Hélio? O nome da apresentação, então, se chama Administração da Demanda e Subsídio ao Transporte Público de Qualidade. É uma proposta de alternativa para a mobilidade na rodovia Raposo Tavares. Os usuários de hoje da Raposo conhecemos muito bem os horários que a gente pode usar Raposo ou que não pode usar Raposo. Então, para muita gente, a Raposo não é problema, né? Porque a gente sabe quando usa e quando não usa. Mas o pessoal lá do Fundão, de Cotia, gasta 2 horas para fazer esse trajeto. E a velocidade média é de 12 km por hora. É brincadeira, né? É impossível. Os problemas que tem, que a Artesp alegou, né? O impacto financeiro dos acidentes, o problema de segurança, o problema de manutenção e o problema do custo de socorro quando precisa. E isso hoje nós temos a custo zero. E nós usamos a Raposo e não pagamos nada. A solução proposta pelo governo, um investimento de 8 bilhões, destruições ambientais e urbanas violentas, e esses 8 bilhões vão ser gastos em obras de grande porte, como túneis, viadutos e mais pistas para mais 111 mil carros por dia, né? E nós sabemos que rodovia nova ou ampliada só vai atrair mais trânsito, né? Ou seja, amplia, atrai e amplia o engarrafamento. Antes está linda e depois tudo parado. Essa aqui é um exemplo do Canadá, com 18 pistas paradas, e vão querer ampliar mais. E a de Guarulhos tem 14 pistas. Se nós contarmos as marginais, 2 de cada lado, teríamos 18 também, né? Voltando. Eu acho que a gente precisa mudar o conceito de trânsito para mobilidade, de meios para fins. Ou seja, sair de veículos para ir para a pessoa. Porque não interessa movimentar, levar o carro de um lado para o outro. Interessa levar pessoas de um lado para o outro. Então, quando a gente fala de mover as pessoas e não o veículo, entra o conceito de mobilidade das pessoas. E a solução do veículo individual para o coletivo? 1,1 pessoa. Eu tinha como 1,2, mas o Aveleda falou que é 1,1. E eu confio que o Aveleda tem uma boa experiência para falar isso. E um veículo articulado que leva 220 pessoas. Ou seja, são 200 vezes mais, né? Falar do espaço que ela ocupa na rodovia, comparando 50 bicicletas, 50 carros e 50 passageiros num ônibus. O subsídio ao transporte individual. Nós fazemos ideia de que nós recebemos... Eu escorreguei aqui, gente. Desculpa. Eu ia botar perto aqui, desculpa. A gente alguma vez fez ideia do subsídio que nós recebemos para usar carro? Nós estamos aí, ruas e avenidas para se movimentar, ruas para estacionar, manutenção, recapamento. É 1,3 bilhão para fazer recapamento. Sistema de sinalização, semáforo, radar, sistema de segurança. Tem uma companhia da Polícia Militar para fazer o sistema de segurança. A CET custa para a cidade 1,9 bilhão e perdas com acidente e mortes que ocorrem. Enquanto os ônibus, trens e outros modais são superlotados e desconfortáveis e pouco atrativos, o transporte coletivo também pode e deve ser subsidiado para ser eficiente e de qualidade. O BRT surgiu em Curitiba, é invenção brasileira, copiado no mundo, e nós parece que não gosta de copiar coisa dos nossos vizinhos, né? Parece que fica mal copiar. Aqui a gente tem um exemplo da Indonésia, era um vídeo que funcionava, mas acho que não dá. Gente, Não tem problema. no Instagram do Nova Raposo tem esse vídeo, tá? Quem não viu é muito bom. Aqui está o corredor da Rebouças, que pode ser melhorado. Eu acho que tem uma série de defeitos que poderiam ser melhorados. O Pedro conseguiu. É uma diferença brutal, né? Deixa muito clara a mobilidade. Só que não pode ficar todo mundo parado com os carros lá, né? Quer apresentar um pouco? Pois
Então, Curitiba, por exemplo, ela inspirou a Transmilênio. A Transmilênio é um corredor de ônibus de 40 quilômetros, passa por Bogotá, Medellín, e custou 1/6 do que seria o metrô, né? E transporta 2,4 milhões de passageiros diariamente. Eles têm canaletas segregadas com 2 faixas por sentido, para ultrapassagem, linhas expressas e maior velocidade. Foi uma obra rápida, foi feita em 2 anos. 2 anos. Uma obra rápida, barata, mais barata do que o metrô subterrâneo da mesma extensão. E a redução do tempo médio de deslocamento seu primeiro ano e opera com velocidade comparável ao metrô de Nova York. Aí, no final, gente, se der, eu boto o videozinho da Transmilênio. E aí, gente, a gente chega aqui à defesa proposta do seu Hélio, que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, que existe no mundo sistemas para administrar a demanda, que é o que aqui a gente pode falar que seria um pedágio urbano. Então, antes que todo mundo demonize. Isso daqui tem uma função que é inibir justamente o tráfego. E o dinheiro arrecadado ele é investido em transporte público. Então, em Singapura, eles têm tipo esse free flow, né, de alta capacidade. Todos os carros, assim, é lei, né? Singapura é uma cidade-estado. Todos os carros têm que ter essa tagzinha. E aí ele é dinâmico, que é uma coisa que o seu Hélio fala muito, e assim, nos horários de pico, você tem uma taxa. Em outros horários, fica mais barato, porque se você não está andando. Seu Hélio batendo papo lá, né, seu Hélio, quando a gente estava fazendo, falou assim, com essa capacidade tecnológica, pode, inclusive, saber assim, um carro com uma pessoa pagar mais do que um carro, por exemplo, com 3 pessoas ou 4 pessoas. Então, isso seria uma forma de você inibir, né, porque o que acontece? A gente sabe disso, a gente ouve esse discurso. Eu pago pedágio. Que se dane. Eu quero mais, eu pago para eu andar rápido com o meu carro. Bom, você quer conforto, quer andar rápido, não está nem aí com a coletividade, isso vai ter um custo para você. E esse valor é arrecadado para investimento em infraestrutura. Singapura não é o único lugar. Isso também acontece em Londres, que eles chamam de taxa de congestionamento, né? A receita líquida gerada por essas taxas é legalmente obrigada a ser reinvestida no sistema de transporte de Londres. Isso inclui financiamento para a rede de ônibus, ciclovia, metrô e infraestrutura para pedestres. Estocolmo, na Suécia, mesma coisa. A receita do imposto de congestionamento de Estocolmo é destinada especificamente a investimentos em infraestrutura e transporte na região de Estocolmo. Uma parte significativa desses fundos vai para projetos de transporte público, como expansão de metrô e trilhos leves, e também para a infraestrutura de rodoviária. Milão, na Itália, mesma coisa. É uma zona de tráfego limitada no centro histórico que cobra uma taxa de entrada para a maioria dos veículos. A receita é gerada e destinada explicitamente para projetos de mobilidade sustentável. Isso inclui melhorias no transporte público local, ônibus, bondes, metrô, desenvolvimento de ciclovias, infraestrutura para pedestres e serviços de compartilhamento de veículos. Quer falar agora, seu Hélio? Não. Bom, o seu Hélio descobriu que isso está previsto na nossa legislação, né? Existe aqui uma lei, a Lei 12.587/12, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que fala sobre todas as questões que acho que todo mundo aqui falou, o Horácio falou, o Nestor falou de alguma forma, que é a questão de acessibilidade universal, que todos tenham acesso ao transporte público coletivo, eficiente, gestão democrática, controle social do planejamento, que é uma coisa que a Nova Raposo nos negou, segurança no deslocamento, prioridade, artigo 6, prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados. Ou seja, gente, transporte público coletivo está na lei. É uma prioridade em relação a veículos individuais, transporte individual, né? Aqui fala da licitação. E aí, no artigo 23, restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários determinados. A gente já tem o rodízio, que é uma ferramenta que já existe hoje para inibir o congestionamento. Quer falar, senhor? Não?
Ai, obrigada. Estipulação dos padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação. Eu não vou ler tudo, gente, mas aqui, ó, aplicação, aquilo que a gente viu lá em Milão, Estocolmo, tal, aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, ou seja, a administração da demanda. E aí, vinculando a receita, com o subsídio do transporte público, dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo. Ou seja, gente, a gente já tem essa lei. A gente já tem... É que esse país é tão complicado, né? Porque não é esse país, né? A nossa elite é tão complicada que passa por cima, né, das leis vigentes. Aqui a gente tem um exemplo aqui de um projeto, que é o de metrô, que dá, acho que dá para ver aqui. Esse daqui é um projeto da Entu, né, que é o BRT ABC, que vai ligar São Bernardo, São Caetano, Santo André, até ali Tamanduá, TI e Sacomã. E são estações de metrô, pois é. Você quer falar um pouquinho? Não? Não? Então, gente, ó, tem esse daqui, deixa eu ver se eu mostro aqui a Transmilênio. Não, eu não vou conseguir, porque esse não é o meu notebook e eu não estou conseguindo coisar. Mas é isso. Além disso, acho que a mobilidade ativa, que são a bicicleta e as pessoas caminhando, também deve fazer parte desse projeto. É uma calçada protegida ao longo de toda a rodovia, com várias facilidades. E a proposta aí, então, é de usar a arrecadação do sistema de administração do congestionamento na rodovia para oferecer o transporte coletivo gratuito. E talvez a gente possa até fazer com as pessoas e as bicicletas também passando no mesmo controle, porque o que vai haver em cada entrada e saída da rodovia são controles da chapa, ou seja, as pessoas sabem, o sistema sabe quem está na rodovia, quem já saiu da rodovia. E junto com esse sistema vai ter também um sistema de controle da velocidade, não no ponto, mas no trecho ou velocidade média, que vai obrigar as pessoas realmente a andarem na velocidade permitida. Isso deve melhorar muito essa questão dos acidentes, né? Ou seja, vai resolver o problema de segurança e, se a pessoa acelerar muito, vai levar multa na saída do ponto que ela vai sair. Nós colocamos aqui a questão hoje. As pessoas precisam subir para pegar o ônibus, subir toda aquela passarela e descer do outro lado. E aí nós estamos prevendo elevadores para as pessoas usarem nesse sistema. E tem um sistema que o Tadeu sugeriu, né? Eu nunca tinha visto falar, mas é um sistema que dá para vocês verem, né? É uma valeta, né, em que todos os veículos passem por ali, ou seja, deixa a passagem do pedestre no nível da cidade. E o BRT pararia justamente nesse local também para as pessoas descerem ou subirem. Muito, muito boa a ideia do Tadeu. É isso? É isso aí. Obrigado. Obrigada, seu Hélio.